Olá, tudo bom? Eu sou o monitor Matheus de Física 1 e eu vou mostrar como faz o relatório de Física 1 de colisões de mesa de ar. Primeiramente, a gente tem que saber um pouco das colisões no plano e saber que as colisões em um plano é um processo de interação entre dois ou mais corpos livres e caso esses dois corpos atuassem no plano, essa colisão é bidimensional, ou seja, que ela pode ser classificada em elástica, e inelástica. A colisão elástica bidimensional é só um caso particular que ocorre quando um movimento que nem esse daqui, tá? Tem um corpo parado, depois tem um movimento, aí depois dessa interação é jogado para dois sentidos diferentes, tanto o corpo um que vai para essa direção, e o corpo 2 que vai para essa daqui. Bom, as equações que vão ser utilizadas nesse laboratório serão da conservação de colisões, que P1 mais P2, momento linear do corpo 1 mais o de 2, vai ser igual ao momento linear final de 1 mais o momento linear final de 2. E esse momento linear é calculado pela massa vezes a velocidade do corpo. E para calcular na direção tanto de x quanto em y, pode pegar em relação ao ângulo aqui. O momento linear do corpo 2 na direção de x vai ser o seu momento linear, a massa vezes a velocidade, vezes o cosseno do seu ângulo. Na direção y vai ser o momento linear vezes o seno desse ângulo. Já a colisão inelástica bidimensional ocorre quando dois corpos são livres, se movendo, e eles se chocam, mudando sua direção e sentido, como pode ser visto nesse exemplo. Quando eles se chocam, eles vão ter direções diferentes, vão fazer com que mude a sua direção original, que estava sendo mostrada inicialmente. Bom, no experimento também é válido destacar o centro de massa, o centro de massa do corpo. Como calcular o centro de massa do corpo? Por exemplo, nesse exemplo aqui, que tem três corpos. E o centro de massa vai ser esse daqui. E para calcular ele, vai ter que ser calculado em x e também em y. E para calcular isso, vai ser em x vai ser a massa de 1 vezes a sua posição, mais a massa de 2 vezes a sua posição, mais a massa de 3 vezes a sua posição, dividida pela somatória de todas essas massas. E em y a mesma coisa. A massa 1 vezes a sua posição em y, mais a massa 2 vezes a sua posição em y, e assim por diante, e também dividido pela somatória dessas massas. E nesse experimento, também a gente vai ter que calcular a sua velocidade do centro de massa, tanto na direção de x quanto em y, que vai ser calculada da mesma forma do que a do centro de massa, só ao invés de multiplicar pela posição, vai ser multiplicado pela velocidade é, na direção em x, por exemplo, aqui em m1, ou em y aqui. E também vai ser dividido pela somatória dessas massas. E para calcular o vetor velocidade do centro de massa, é calculado pela forma do vetor, que é raiz da soma da velocidade do centro de massa em x ao quadrado, mais a velocidade do centro de massa em y ao quadrado. Bom, e os materiais utilizados nesse experimento foi a mesa de ar, que vai ser um exemplo que eu vou mostrar, dois discos que foram colididos, são os dois corpos, a trena para medir as dimensões da mesa de ar e também o celular para gravar o experimento para analisar no tracker. Bom, o procedimento. Os procedimentos para realizar esse experimento. Vamos ter que posicionar os discos na mesa de ar, colocar o celular em uma posição que fique estável, perpendicular à mesa para começar a gravar essa colisão, para depois analisar. Lançar os discos de forma que se encontrem em um ponto e ocorra espalhamento dos discos. Depois lançar de forma que encontrem um ponto e ocorra espalhamento dos discos. Aí depois, gravado o vídeo, tudo certo, foi feita essa colisão, teve essa mudança de direção entre os dois discos. No tracker, a gente vai utilizar o bastão de medição, daqui a pouco eu vou mostrar como faz no tracker, para colocar as dimensões da mesa de ar. Depois a gente vai utilizar o eixo XY e colocar um ponto de etapa 5, a gente vai utilizar o eixo XY para colocar a origem do nosso plano. E essa origem vai ser onde os dois discos colidirem.
Depois selecionar os pontos do centro de massa de cada ponto. Isso eu vou mostrar no tracker, vai ficar mais evidente. E o tempo de cada interação que a gente for selecionando no tracker, dos dois corpos tem que ser iguais. Aí eu vou mostrar no Excel, no tracker, para ficar mais evidente isso. Aí depois só copiar e colar os dados do tempo das componentes da velocidade, tanto horizontal quanto vertical. Aí para utilizar, para calcular o ângulo da direção antes e depois, a gente pode utilizar o aplicativo Measure ou também o Tracker, eu vou mostrar tudo isso. Para ter mais análises dessa matéria, do centro de massa, de colisões, vai ter que ser feito o processo novamente, esse processo feito, que eu vou mostrar no Tracker, mas só com um disco de massa maior para ficar mais evidente esse deslocamento do centro de massa e também da velocidade de centro de massa. Bom, aqui o vídeo feito no Tracker. Eu vou colocar aqui a frequência do vídeo a menor possível, que é de 1%, para ficar mais evidente a análise quando for selecionar os dados. Aí eu vou colocar quando começa e quando termina a minha colisão. Bom, meu exemplo de colisão para analisar o Tracker no meu vídeo, ela vai começar aqui, onde os dois discos estão se movimentando, até uma hora que eles colidem, mudam essa direção e mudam a sua direção. Aí eu vou parar até aqui, quando os discos batem na parede, tá? Para ficar mais evidente todo o movimento de colisão. Vou pegar aqui um novo, aqui, essa parte aqui, vou pegar um novo bastão de medição, apertar Shift, daqui até aqui, e vou colocar a medida em metros da mesa. A minha medida da mesa vai ser, da pista lateral, vai ser 0,28 metros. Então, eu vou colocar aqui, que é o tamanho da minha mesa. Bom, aí eu vou colocar aqui o eixo XY quando se colidem, que é exatamente aqui. Bom, pegar aqui o eixo XY para colocar como origem o ponto onde os dois corpos se colidem. Bom, aí a partir disso, já posso colocar aqui novo ponto de massa. Aí, para começar a fazer a análise, vou colocar aqui. Aí, os dados que eu vou pegar vão ser a posição em X, posição em Y, a velocidade em X e velocidade em Y. Também é bom pegar a velocidade. Bom, eu vou fechar, já está tudo guardado aqui. Aí eu vou tentar, assim, pegar aqui, que é o centro de massa do disco. Aí eu vou apertar aqui Shift, quando aí aparece esse negócio como se fosse uma mira, eu vou apertar. Aí vou, enquanto ele for se movendo. Isso. Bom, foram pegos todos esses dados. Aí, para fazer do ponto de massa 2, tem que fazer o mesmo processo. Partir aqui do começo do movimento e aqui em novo, ponto de massa e fazer a mesma coisa. Aí pegar também de novo Vx, Vy e ver. Pegar esses mesmos pontos, tá? Aí você vai fazendo, vai. Bom, então foram feitos todos os pontos aqui do tracker. Foram feitos todos os pontos aqui do tracker de ambos os corpos. Aí agora eu vou pegar. Bom, agora para medir o ângulo, eu vou aqui em ferramentas de medidas e pegar aqui o transferidor. O ângulo aqui vai ser menos 64 graus. Vou deixar aqui anotado, né? Sempre bom. Bom, agora eu pegar aqui o ângulo aqui do corpo de massa A, que vai ser... Bom, agora se eu pegar esse ângulo aqui do corpo de massa A, dá 107,2 graus. Bem, tá. Aí eu peguei o ângulo antes da colisão, aí pegar o ângulo aqui depois, e eu pego, vai ter que achar esse ângulo da mesma forma que pegou os outros. Aí o outro ângulo vai ser de menos 86. Bom, agora que eu peguei todos os ângulos, eu vou pegar agora todos os dados. Vou aqui do transferidor, que não preciso mais. Vou pegar aqui os dados de massa. Eu vou pegar aqui, só copiar e colar. Mais fácil. Copiar e colar. Colocar aqui no Excel. Vai ficar bem mais fácil. A animação vai fazer a mesma coisa, deixar tudo em número. Bom, aí, para ver se o seu experimento deu certo,
verifique se está batendo aqui os dois instantes. Tipo, na primeira interação, por exemplo, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0,3, 0,3, 0,7, 0,7, assim por diante. Se está batendo, eu acho que seu experimento não vai ter nenhum problema. Bom, também é necessário ter aqui a massa dos dois discos para fazer o experimento. Essa massa aqui está em quilos, deixar em quilos tudo em sistema internacional. É também importante destacar no Excel, aqui nas tabelas, o momento antes e o momento depois, imediatamente depois da colisão, que é, nesse caso aqui é o interação 7, o momento 7 aqui, e o momento 8, que é o depois. Aí é bom destacar aqui, que são dois momentos deixar destacado para fazer as contas do do momento linear. Bom, agora será feito aqui o gráfico da posição tanto em A quanto em B, aí deixar no mesmo gráfico, um gráfico sem nada. Aí beleza, pegar aqui os dados, selecionar dados, adicionar, o nome da série aqui vai ser massa de A, que é a massa A, posição em X, que vai ser toda essa posição aqui, e em Y, que é o próprio Y. Aí vai dar um OK. Eu vou adicionar mais um, que vai ser chamado massa de B. E eu vou adicionar os valores de série, que vão ser aqui o de X, que vai ser a posição de X. E Y, que vai ser aqui da posição de Y de B. Aí dá um OK. E ficou bem parecido. Ficou aqui parecido aqui com o movimento que teve, que rolou aqui no vídeo. E esse gráfico é para mostrar isso daí, que a posição ficou igual. Que a posição tanto no gráfico quanto no tracker ficou igual. Bom, agora a gente vai fazer o cálculo do centro de massa. Vou colocar aqui do lado centro de massa, vou colocar o X da posição X do centro de massa e aqui da posição Y do centro de massa. Aí para calcular o centro de massa vai ser igual a massa de A, vou deixar aqui fixado, vezes a posição inicial de aqui, a primeira, mais a massa de B, fixada, vezes a posição de B, dividido pela somatória de massas, deixar aqui entre parênteses, para não dar pau, também colocar entre parênteses depois o numerador, para esse centro de massa. Aí, como no Excel, o Excel vai facilitar a sua vida, só passar para baixo que ele vai calcular todo o centro de massa. Por exemplo, nessa aqui, do centro de massa, a massa vai estar, a posição vai estar aqui, que vai ser a variável de cada uma das massas na forma, porque a massa vai estar fixada e a massa não vai mudar. Bom, e Y faz a mesma coisa. Vai pegar da posição, vezes a massa de A, mais a posição de B, vezes a massa de B. Mas como o Excel pode facilitar a nossa vida, se pegar aqui a célula do lado e jogar aqui para o lado, a mesma forma, vai aqui na direção de Y. Ó, pegou aqui nas duas direções de Y. Aí, só dar um double click automaticamente. E para ver agora a posição da trajetória do nosso centro de massa aqui aqui no gráfico da posição, a gente só vai colocar aqui que seriam os dados desse centro de massa aqui. Eu vou colocar selecionar dados, adicionar mais um, que vai ser o centro de massa, selecionar os dados em X, que vão ser esses, selecionar os dados em Y, do centro de massa serão esses. Fazer a centro de massa entre as duas trajetórias, quase como se fosse uma linha. Bom, agora para finalizar o experimento, para calcular a velocidade do centro de massa, eu vou colocar aqui velocidade do centro de massa na direção X, e aqui velocidade do centro de massa na direção Y, e aqui a velocidade do centro de massa, que vai ser a
a norma do vetor, que vai ser igual a, vou deixar, raiz disso ao quadrado, mais esse número ao quadrado. Como não tem nada, mas é bom utilizar aqui para quando a gente for fazer. E para fazer a fórmula do centro de massa, e agora para utilizar todas as variáveis assim, da velocidade do centro de massa nas duas componentes, vai utilizar a fórmula, que vai ser igual a massa aqui, fixar de novo, para facilitar a nossa vida. Isso vezes a velocidade do centro de massa de 1, que vai ser nada, então já coloca aqui em 2, aqui na segunda interação, em 2, mais a massa fixada vezes a velocidade do centro de massa, a velocidade na componente x, isso vai ser dividido pela somatória de massas. Aí, como o Excel facilita a nossa vida, vai calcular tudo, colocar tudo aqui para baixo, aí eu pegar aqui e calculou a velocidade do centro de massa. Aí pegou nesses instantes. Pegou aqui em VY também. Só arrastei para o lado que já pega a fórmula variável, a célula variável do lado. Aí fica mais fácil. Bom, agora a gente tem que fazer o gráfico da velocidade do centro de massa em função do tempo. Aí é só pegar aqui, mesma coisa, colocar inserir, cadê? Selecionar dados, velocidade. Em X vão ser os instantes, aí pega do que você pegou para calcular o centro de massa. E aqui em Y vai ser velocidade do centro de massa. E essa foi o gráfico da velocidade do centro de massa. Bom, agora finalmente a gente tem que fazer a conservação do momento linear antes e depois. Antes e depois nas duas direções. É colocar conservar o momento. A gente vai colocar o momento antes. Tanto em X, um momento antes e depois em X. Aí eu vou verificar se o... Bom, agora a gente vai verificar o momento antes e depois em X, momento antes e depois em Y e verificar essa conservação. Aí o momento aqui antes em X vai ser a massa de A vezes a velocidade em X antes da colisão, que é aqui, em A, mais a massa em B fixada, vezes a velocidade imediatamente depois da colisão. Daí isso, aí o momento depois só arrastar aqui para baixo, o Excel facilitar a nossa vida, e para verificar a conservação, fazer ABS, que é o módulo, esse é o ABS aqui. A gente vai usar o ABS, que é o módulo, fazer o depois menos o antes, em X, para verificar. Bom, deu um número relativamente muito pequeno, praticamente houve a sua conservação, aí em Y faz da mesma forma. Y faz da mesma forma e vai dar esse valor para verificar a conservação também. Utiliza a função de módulo. Houve a conservação, tanto que quando você coloca no Excel, dá até 0, fica um número bem pequeno, então houve a conservação. Bom, eu acho que é isso e ótimo trabalho a todos.